Com um coração muito grato, muito alegre, porque passamos um final de semana muito especial na nossa igreja. Este final de semana, mais uma vez, fomos impactados pela presença de Deus no nosso impacto. E tem uma galera aí que está cheia de Deus, amém? Queridos, nós já temos realizado em muitos anos o impacto. E uma coisa que é muito notória, que a gente percebe, que nenhum é igual. Porque uma característica do Espírito Santo é a sua multiforma de ministrar, de agir no nosso meio e nos nossos corações de uma forma individual. Então, cada impacto, nós somos surpreendidos de maneiras diferentes que ele opera. Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas existe muita gente aqui que já fez. O impacto é algo tão especial, que é um momento de confronto, mas é um momento também de libertação, é um momento também de cura, e é um momento de ativação, de batismo com o Espírito Santo. E vivendo isso tudo, a gente vai vendo em cada etapa que Deus vai operando, ministrando nos nossos corações, de maneira muito especial. E tem uma turma que foi tão impactada, que eles querem dar o seu testemunho aqui hoje, para dizer para vocês o que eles viveram neste final de semana. Então, de uma maneira muito especial, eu queria que você aplaudisse o nome do Senhor, pela vida dessa galera abençoada, porque alguns não virão aqui dar o testemunho, por timidez ainda, mas eu tenho certeza que se você for conversar com ele, você familiar, você amigo que está aqui, nos prestigiando, que alegria te receber aqui, é uma honra. Pergunta para eles o que eles vivenciaram, eles vão dizer para vocês que foi especial. Então eu queria convidar a Luciana para estar aqui dando o seu testemunho. Aplauda o nome do Senhor pela vida da Luciana. Eu vou deixar a Luciana por último, hein? Olha só, então nós vamos chamar aqui o Mateus para dar o seu testemunho. Aplauda o nome do Senhor pela vida do Mateus. Boa noite, igreja. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o acolhimento da igreja nesses 2 dias, que foram muito grandiosos para mim. Acredito que eu pude desfrutar e fortalecer a minha mente, o meu espírito e o meu corpo através do amor verdadeiro do Pai, aquele que nos amou verdadeiramente. E acredito que eu pude perceber e pude compreender e ter certeza que o amor verdadeiro é de Jesus. E quero dizer também que a gente pode ter a certeza que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, igreja. Amém. Glória a Deus, Mateus. Eu queria convidar também a Giane para dar o seu testemunho. Aplauda o nome do Senhor pela vida da Giane. Gente, eu moro lá no Alto do Gaspar. Na hora que começou a chover, eu falei, ô glória, não vai vir ninguém na igreja. Vou ficar bem à vontade para falar. Porque pode parecer que não, mas eu sou tímida, gente. Falo, mas eu sou fechada um pouco. Às vezes eu não consigo me expressar, fico nervosa. E é a primeira vez aqui, e eu não sei, mas Deus, Ele falou, você tem que ir. Então eu estou aqui. Estou aqui, o pastor Leleco está aqui comigo. Vamos para cima. Então, gente, a pastora Natasha teve uma parte que, eu vou falar assim, a gente, quando tem pai e mãe que tem herança, morre, fica para a gente. Então, automaticamente, morreu, meu pai e minha mãe era rico, vai ficar para a gente. Eu não sabia que na vida espiritual existe isso também. O que acontece? Quando... na vida espiritual, quando passou por abandono, aborto, coisas ruins que aconteceram na nossa vida espiritual,
a gente herda também, mas calma, é só 30%. De 100%, 70% é a nossa culpa, é só 30%. E claro que tem como a gente quebrar isso, e eu fui restaurada, eu estou com um novo coração. Aleluia. Então, assim, gente, não muito diferente de vocês, eu vim de uma família muito humilde. E a minha mãe, ela tinha meu avô que bebia muito. E ele perdeu aí a minha avó pelo câncer. Minha avó também bebia muito, se prostituía. E quando minha mãe perdeu a minha avó, minha mãe tinha 4 anos de idade. Ou seja, minha mãe não teve figura materna. E meu avô bebia muito, batia nelas. Na minha família tinha meu tio, que tinha o grau de autismo mais elevado. Eu sou do Gaspar, gente. Quem conhece o Gaspar e conhece vai lembrar do meu tio, que ele vivia pelado dentro de um lugar assim, fechado, aonde ele não podia ter roupa, gente. A gente era criança, eu chegava, eu falava, que meu tio dorme nessa cama? Tia, e quando faz frio? Ele rasga tudo, ele tem sensibilidade, ele quebra, ele gritava a noite inteira. A noite inteira ele gritava. E, gente, estou com 31 anos. Então, a medicina evoluiu muito, né? Então, a família não tinha estrutura, não teve estrutura nenhuma. Mas Deus, Ele sempre foi presente. Eu não tenho dúvida disso, depois desse impacto. Então, a minha mãe resolveu, com 18 anos, sair para o mundo afora. Não muito diferente do mundo de hoje. Vamos sair, vamos namorar. Aí decidiu, namorou lá com 3. Engravidou, Jeane. E agora? Quem que é o pai? O que você vai fazer, minha filha? Aborta essa menina. Tem jeito, não. Maria, nós não temos condição de cuidar dessa menina, não. A minha mãe, com toda dificuldade, falou, eu não tenho coragem de abortar, porque é pecado. Ela falou. Mas ela sofreu. Foi, procurou, falou. Aí ela falou assim, mas no meu período... foram 3, eu fiquei com camisinha. No meu período fértil, tinha um... Que depois que a minha menstruação não veio, ela foi até ele, chegou para ele e falou, é Flávio o nome dele, falou assim, Flávio, eu estou grávida. Ele falou, mas não é meu não, você ficava com todo mundo, eu também ficava com todo mundo, era uma farra nada. Vocês que são mais antigos aí, não sei se vocês eram, gente, mas tinha tal do hotel Arrastão ali, que tinha os gaúchos. Então, meu pai é um dos gaúchos, não é daqui de Muriaé, não. Aí, a minha mãe ficou com esse. E ficou também com o Vilmar, que hoje tá, eu consegui contato com ele, ele está na Cracolândia hoje. Falei, deve ser esse aí que é meu pai, Deus está me usando que eu vou ter que tirar ele de lá. E eu consegui conversar com esse daí, que é o Flávio, que chegou na minha mãe e falou, não, eu vou te dar um remédio para você abortar, porque meu não é. Isso a minha mãe conta, só que eu não dou muita consideração para minha mãe, porque minha mãe passou por muitos traumas, e quando passa por muitos traumas, a cabeça não funciona direito. Minha mãe veio, engravidou de mim, aí tá. Aí minha tia mais velha foi para Sumidouro. Alguém conhece Sumidouro? Levanta a mão. Sumidouro. Gente, cidade onde o povo lá da lavoura, bem simples. Minha mãe foi para lá com a minha tia mais velha e falou assim, vem para cá que nós vamos cuidar dessa menina aqui. Aí chegou lá, falou assim, Maria, o leite não vai faltar para ela, deixa que a gente vai cuidar. O que a minha mãe vai? Repete o ciclo, conhece meu padrasto, que ele era alcoólatra, igual o pai dela. Diz que ele me amava, me levava para tudo quanto é lado, minha filha. Eu era um bebezinho bonitinho, sabe, gordinho, cheio de cabelo. Aí ele me levava para tudo quanto é lado. E minha mãe engravidou do meu irmão, claro, o filho dele nasceu, eu amo meu irmão, oro por ele todos os dias. Nasceu, então, ele dava mais atenção ao filho dele. E, gente, não muito diferente do mundo de hoje. Imagina uma mulher, há 30 anos atrás, mãe solteira, sem saber quem que é o pai, como é que vai fazer? O povo julgava mesmo, esse cara está ficando doido, que não sei o quê. Gente, o meu padrasto, ele bebia muito. E ele era pedreiro. Mas o que o impacto fez com você? Eu vou falar muito, né? 19 minutos. Gente. O que foi transformado? Foi tudo. Eu tenho um novo coração. Aleluia! Passei por muita coisa. Um dia eu vou ter a oportunidade de contar mais. É isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. A Giane, ela passou por algo maravilhoso. Ela, com seu testemunho, fica claro para nós
que como as bênçãos são geracionais, as maldições também são. E ela sofreu as maldições geracionais na sua família, mas nesse impacto ela quebrou. E a família dela vai ser restaurada no nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor pela vida dela, que está iniciando um novo ciclo, uma nova fase, uma nova história na sua família. Eu queria convidar com muita alegria, eu estou com o coração muito feliz, senhor José Dutra. Que coisa linda, meu Deus. Pai, senhor, irmãos, eu estou andando meio devagar, estou com uma queimação na perna, nós estamos pelejando, nós vamos vencer em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus, porque há 57 anos, tinha uma igrejinha pequenininha aqui, e a diretora da minha escola, do grupo escolar governador Bias Forte, é a doutora Amanda Gouveia. E ela, nós formando no 4º ano primário, ela pediu para a gente fazer a formatura aqui. Chovia no dia, a água descia para a igreja, mas nós estávamos aqui. E eu glorifico a Deus que hoje eu estou nesse grande tempo para adorar, glorificar e exaltar o Deus Todo-Poderoso. E quando o profeta Oséias diz que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E quando o apóstolo fala aos Coríntios, quão profunda riqueza é o saber e o conhecer de Deus. E eu glorifico a Deus por ter participado desse impacto, que vários anos rejeitei. Mas para a glória de um casal que me fugiu o nome aqui, que insistiu, ou seja, vai lá, o senhor faz parte do grupo pastoreiro, vai lá. E eu vim. Eles abençoaram, eu vim. Tive aqui sexta e sábado, e vi e ouvi o que Deus fez neste lugar. Foi tremendo. Eu vi o que as pastoras anunciaram aqui sobre a palavra de Deus. E vi o que os pastores pregaram também de Deus. Foi maravilhoso. Fiquei o coração, para mim eu estava flutuando, de tanta bênção que estava descendo ali. E eu quero agradecer a oportunidade, e em nome de Jesus, se você não fez, faça. Você vai ver o que Deus faz. Amém? Glória a Deus, senhor José Dutra. Queria convidar o Gustavo Henrique para também dar o seu testemunho. Aplauda o nome do Senhor pela vida do Gustavo. Boa noite, irmãos. A paz. Eu nem acredito que eu estou aqui dando esse testemunho, porque é muita gente, viu? Meu Deus do céu. Mas eu estou aqui, até mesmo, para poder dar esse testemunho e para ficar como um convite para vocês, que é uma coisa assim, sobrenatural mesmo no mundo espiritual, tá? Vocês têm que vivenciar esse momento, porque foi uma coisa assim para mim que foi única, Foi única, e que quando o Espírito Santo tocou em mim, eu me desabei, eu chorei, eu me libertei, E eu só tenho que agradecer a Deus por isso. É um momento assim muito especial. E é isso. Eu estou sem palavras até agora. Estou muito impressionado com tudo e com todos, os pastores e pastoras, que é uma coisa que eu acho que vocês deviam vivenciar esse momento, que é único, tá? Obrigado. Glória a Deus. Irmãos, há 15 dias atrás, nós tivemos uma conferência na nossa igreja do Ministério Acessar, onde foi ministrado para várias pessoas que são especiais, que precisam, de uma atenção mais especial. E este impacto nós ficamos muito surpresos, porque é fruto dessa conferência. A Aline vai estar aqui dando seu testemunho para falar daquilo que ela recebeu no impacto. Aplauda o nome do Senhor pela vida da Aline.
Boa noite, eu sou a Aline, sou surda. Bom, eu vou tentar explicar. Eu tenho uma história, né? Uma história de muito sofrimento, muitas coisas aconteceram na minha vida, mas eu já fui de outra denominação, já sofri muitos preconceitos, muitas coisas, não tive muito apoio, sofria muito angustiada, muito preocupada, muito triste. E já aconteceu de 3 vezes eu tentar suicídio. Eu já fui para o hospital, já fiquei internada algumas semanas, voltei, depois eu não parei, tentei de novo, e assim foram, por 3 vezes. Eu abandonei, né, a minha religião, que era Testemunho de Jeová. Eu estava me sentindo muito triste, muito preocupada. Tinha uma amiga, a Loriane, né? E ela me convidou para estar aqui, né, na Igreja Metodista. Eu pensei, então, depois eu vou, qualquer dia desse eu vou. Também conheci a Cris, que também fui convidada por ela para estar aqui. Depois também a Ana Luísa, também me convidou para estar aqui na Metodista. Já tenho uma tia que veio aqui na Metodista e me falou que também foi muito bom, me aconselhou, olha, Aline, vai sim, vai sim. Eu fiquei um pouco naquela dúvida, porque eu estava meio traumatizada, eu estava com essa situação, né, que aconteceu. Quando eu cheguei aqui na Metodista, eu vim na conferência, né, e teve várias palestras, e eu me senti muito bem, muito animada. Parecia que Deus estava me tocando novamente no meu coração, e minha vontade era, meu coração, eu senti que o meu coração estava aquecido, e eu voltei, comecei a participar, e aí eu vi pelo Instagram que tinha um impacto, e Deus parece que estava me impulsionando, eu comecei a sentir esse desejo de estar participando, e eu participei do impacto, e meu Deus do céu, eu estou sem palavras, não tem como explicar, eu estou assim com um sentimento maravilhoso, eu estou completamente diferente, eu estou me sentindo muito bem por ter participado do impacto. Todas as pessoas, a Aline, outra, também uma mulher de muita fé, ela orou muito pela minha vida, ela fez imposição de mãos, para pedindo cura, tirando todas essas coisas ruins que estava sentindo. Eu vi que ela tinha, de um determinado momento, ela caiu aqui, mas eu fiquei chocada com o que eu vi nesse impacto. Eu não acreditei, que é quando nós sentimos que, às vezes, nós estamos com um mal dentro de nós e isso é retirado, nós somos libertos. E a unção do Espírito Santo tocou o meu coração, me encheu de tal forma que eu senti uma alegria, eu começava a chorar, me emocionar. Eu senti muito bem, Deus estava maravilhosamente falando no meu coração. E eu agradeço a Deus por ter me olhado, por ter me encontrado, a todas as pessoas que com muito carinho, com muito amor estavam aqui, deram muita atenção, toda a atenção para nós, por todo esse cuidado, essa interação. A comida que foi preparada também foi muito maravilhoso. Sexta-feira e sábado foram 2 dias perfeitos, maravilhosos mesmo. E nós queremos que vocês no próximo ano estejam aqui. Nós acreditamos nesse amor, na maravilha do Senhor. E voltamos, depois disso, nós voltamos para casa e ao dormir, eu não consegui dormir, porque eu ficava tão emocionada, lembrando de tantas coisas, das coisas que aconteceram aqui. Eu ficava tendo sonhos. Isso é o quê? É como se o céu, como que eu pudesse entrar no céu e ver a glória de Deus. Eu fiquei muito animada, fiquei muito feliz com tudo que eu pude ver nesse lugar. E eu estou pensando que o futuro, eu sei que nós vamos encontrar com o Senhor, e Ele nos procura, e esse é maravilhoso, é muito bom. Eu quero agradecer a Deus ao impacto, que é maravilhoso. A Metodista é maravilhosa. Muito obrigada, parabéns para todos vocês. Deus abençoe. Glória a Deus. Queria convidar a Leidiane para estar dando seu testemunho. Aplauda o nome do Senhor pela vida da Leidiane.
Boa noite, gente. Eu estou morrendo de vergonha de falar. Mas, primeiramente, eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por esse final de semana maravilhoso na minha vida. Quero agradecer a toda a igreja, ao pastor Leleco, à pastora Rosângela, a todos os pastores e todos os intercessores que fizeram orações também por mim. É maravilhoso, gente, é sem palavras. O que acontece aqui nesse final de semana foi uma coisa assim, não tem como explicar, só você estando participando para você sentir. Eu estou me sentindo liberta, muito liberta, porque eu estava muito necessitada disso. E eu quero agradecer a diretora da minha escola, a Dilma, que me fez o convite para estar aqui. Ela não sabia o quanto eu estava necessitada. Isso, gente, como se fosse... A gente foi lavada, sabe, assim, é lavada, porque o Espírito Santo desce sobre nós de uma maneira nessa igreja que não tem explicação, que cura todas as dores, tudo que você está sentindo de ruim sai. Você fica leve, entendeu? O atendimento, o amor dessa igreja, sabe, de todo mundo aqui, eles nos abraçam com muito amor, e isso espanta qualquer mal da vida da gente, entendeu? Eu vim para cá, assim, querendo me libertar de um pecado que eu achava que era um pecado na minha vida, porque eu fui, pela primeira vez, eu estou conseguindo falar isso. Eu fui abusada quando criança pelo meu avô, pai da minha mãe. E eu não conseguia falar isso, confessar. E quando eu conversei e consegui, depois de já quase no final, sabe, eu consegui, parecia uma coisa me travava, me dava dor de cabeça, e eu não conseguia falar. Então, eu conversei com o pastor Leleco, e o Espírito Santo abriu a minha boca, e eu consegui confessar. E foi aonde o Espírito Santo, usando ele, me disse que eu não tive culpa de nada, porque eu era criança. Então, isso me deu um livramento para o meu coração. E hoje eu posso falar e me sentir liberta, e que Deus, que Jesus já me perdoou, que Ele levou para a cruz todos os nossos pecados. Eu agradeço a todos, à igreja, ao pastor Leleco e a todas as pastoras e tudo que fizeram nesse final de semana por mim, e principalmente a Deus, a Jesus Cristo, aleluia, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, gente. Só Ele liberta. Obrigada. Glória a Deus, irmãos, que maravilha, o impacto é isso, é cura, é libertação, realmente é algo que mexe muito com a gente. Às vezes a gente carrega quantos anos, traumas, lembranças, dores, mas o Senhor mexe lá dentro, arranca isso para fora, te sara, te cura, te liberta e te põe para viver uma vida nova. Você que não fez, você é convidado a se inscrever para o próximo, e eu tenho certeza que você sairá impactado pela presença de Deus. Amém? Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. O Espírito Santo quer falar conosco através da sua santa palavra. Para isso eu quero renunciar o que eu trouxe, peço que o Espírito Santo fale conosco, mais uma vez, que somente Ele fale aqui conosco. Atos, capítulo 28. Atos capítulo 28, a palavra do Senhor vai dizer assim: sobrevivemos e chegamos em terra e descobrimos que essa ilha chamava Malta.
Os habitantes da ilha mostraram de uma forma extraordinária a bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo muito e estava frio. Paulo, porém, juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. E os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão dele, de Paulo, e disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois ele escapou do mar, mas a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo sacudiu a víbora, a cobra, no fogo, e não sofreu mal algum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo, vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, e o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa por 3 dias, bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente e acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e curou. E tendo acontecido isso, outros doentes da ilha vinham e todos eram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos suprimentos do que tudo aquilo que nós necessitávamos. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor pela palavra? Querido, para que você entenda o capítulo que lemos, o capítulo 28, eu preciso te contar o que aconteceu no capítulo 27. A palavra do Senhor vai dizer que Paulo estava sendo enviado para Roma. Esse era o propósito, essa era a vontade de Deus. A vontade de Deus e o propósito de Deus para Paulo foi para que ele fosse para Roma. Era uma palavra liberada de Deus para Paulo. Só que diante dessa viagem para Roma, algumas coisas inesperadas aconteceram. Algumas coisas que não estavam programadas, que fugiram do controle, ou que podemos dizer até mesmo que saiu da rota. Paulo, no meio da viagem, a Bíblia vai contar, vai dizer que um vento chamado Euaquilão se levantou contra a embarcação, contra aquele barco. E diante daquele... Cadê o Samuel para fazer um fundinho aqui? Eu quero cantar hoje, irmãos. Samuel, me ajuda aqui. O que acontece, irmãos? Diante daquela viagem, esse vento se levanta. E diante disso, a Bíblia vai descrever que a embarcação começa a se quebrar e um desespero começa a tomar conta de todos aqueles que estavam na embarcação. Essa é a história. E a Bíblia vai dizer que eles começaram a jogar tudo que estava para fora, tudo começa a se perder. Mas Paulo faz uma declaração, uma das declarações mais lindas da Bíblia, particularmente eu acho. Enquanto todos estavam desesperados, vendo tudo se quebrar, tudo se perder, com medo, muito medo de morrer, Paulo dá uma palavra para os 200 e poucos que estavam dentro daquela embarcação, dizendo assim: não apavore, não fique assustado. O anjo a quem eu sirvo, o Deus a quem eu sirvo e a quem eu temo, esteve comigo aqui e disse que não vai perder a vida de ninguém. A embarcação foi quebrada, os pertences se perderam no meio do mar, mas a verdade é que todos chegaram vivos na ilha de Malta. Eu já queria começar a aplicar essa palavra no seu coração e queria liberar uma palavra que você declarasse para essa pessoa que está do seu lado. Parabéns, você é um sobrevivente da sua viagem. Diga para 3 pessoas aí: você é um sobrevivente.
Queridos, nós também temos um projeto de Deus para a nossa vida, um plano de Deus na nossa história. A verdade é que estamos vivenciando em prol para que esse plano e esse projeto se realize e se cumpra em nós. Mas quantos de nós também sofremos esse vento algum momento da nossa história? Ou talvez eu estou pregando para alguém que está vivendo exatamente esse momento, em que esse vento veio, e esse vento não estava na programação desse plano. Você nunca pensou em passar ou viver, ou experimentar algo parecido. Porque quando começamos o ano de 2025, quando você fez os seus projetos para esse ano, quando você repensou naquilo que você queria para esse ano, que você pensou, porque estamos findando um ano, pastor Wesley, e a gente começa a fazer algumas reflexões daquilo que deu certo e daquilo que deu errado. E às vezes, fazendo essa reflexão, você nunca pensou que esse vento viria sobre você no ano de 2025. Porque talvez eu estou ministrando para alguém que o ano de 2025, o vento veio forte contra você. O vento balançou seu barco. O vento fez você perder algumas coisas. Esse vento às vezes tirou gente que você ama de perto de você. Esse vento às vezes chegou com uma crise financeira, chegou às vezes com um desemprego, que não estava no papel, não estava na programação. Porque a vida, eu costumo dizer, Luiz, que ela não é um filme de Hollywood que tudo dá certo. A vida nem sempre vai ser esse conto, essas novelas mexicanas, que as coisas vão se encaixando. Tem hora que a gente é surpreendido por cada coisa que a gente nunca experimentou, nunca pensou em viver. A gente vai no médico e recebe um laudo que nos assusta, que nos apavora, e a gente diz: que vento é esse? Como é que eu vou sobreviver diante disso? Como é que eu vou ter força para passar, para enfrentar isso? Talvez tenha alguém me ouvindo, me assistindo, que está sofrendo esse vento dentro da sua casa ou na sua vida. Talvez você nunca poderia pensar que a sua vida ia tomar essa forma, e que você estaria com tanto medo de não conseguir chegar do outro lado, de não conseguir chegar em Roma, que é o plano original, que é o projeto. E as coisas fugiram tanto do controle que te apavorou. Mas às vezes a gente fica reclamando com Deus de algo que Ele não falou. Porque a palavra que Deus liberou para Paulo é: a vida de ninguém vai se perder. Ele não falou do barco, ele não falou das coisas, porque o compromisso de Deus conosco não é com coisas. O compromisso de Deus é com você, é comigo, é com vidas, é com pessoas. E ainda que a vida às vezes faz essas reviravoltas, que a gente perde algumas coisas na embarcação, às vezes o barco quebra e o que resta para a gente é pedaço de pau para a gente ficar em cima dele, e o mar vai agitando, vai levando, e a lágrima vai correndo, porque tem dia que só resta choro, tem dia que foge a noite, tem dia que a gente passa a noite em claro, meu querido, tem dia que o desespero toma conta, a crise de ansiedade bate forte dentro da gente, e a gente acha que no meio das águas, no meio do mar, a gente nunca vai sobreviver. Mas eu vim liberar uma palavra para a Metodista Central nessa noite. A palavra de Deus para você é: você vai ficar vivo, você vai chegar do outro lado. Eu vim dizer ainda mais, eu vou declarar e vou profetizar. Como passou o capítulo 27 de naufrágio, de perdas, e no capítulo 28, o primeiro versículo vai dizer assim, e chegamos em terra firme, sobrevivemos ao naufrágio, sobrevivemos às perdas, sobrevivemos ao vento, sobrevivemos à onda. Eu vim declarar que antes que este ano acabe, você vai pisar em terra firme e vai dizer: eu sobrevivi. Diga para o seu irmão: fica tranquilo. Se
que o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansa, Ele é Deus. Eu sei que o vento está te apavorando. Eu sei que a embarcação quebrando e você vendo coisas indo embora está te trazendo desespero. Mas Ele está no meio desse furacão todo, no meio desse vento todo, segurando na sua mão e fala: eu nunca deixei de ser Deus, eu nunca perdi o controle da sua vida, eu continuo ainda no controle, mesmo você achando que não, mesmo você vendo coisas indo embora e achando que eu te abandonei, eu estou te mantendo vivo, porque o que vem não se compara com o que você perdeu. Tem hora que não dá para controlar. Só que Paulo, nesse texto, ele me ensina algo poderoso, algo extraordinário. O que eu faço quando tudo dá errado? O que eu faço quando eu frustro? O que eu faço quando os planos que eu tanto projetei fogem do controle? O que eu faço quando eu não estou vivendo nada que Deus prometeu para mim que eu ia viver? O que eu faço quando a minha situação de vida é completamente diferente de tudo aquilo que um dia eu pensei que seria? Como que eu reajo? Como que eu faço? Paulo começa a experimentar isso. E a primeira coisa que ele faz é confiar. Confiar numa palavra que foi liberada por Deus para a vida dele. Um dos testemunhos mais impactantes de dizer: confia, acredita, acredita. Está todo mundo aí desesperado, mas você sabe o Deus que você serve. Você já passou por frio, você já passou por fome, você já passou por apedrejamento, já te jogaram para fora de cidade, já te bateram em praça pública, mas você viu o terremoto, você viu o cárcere se quebrar, você viu o acolhimento, você viu sustentação, você viu provisão, e nessa tempestade não vai ser diferente. O Deus que te operou continua operando e continua sendo Deus. Eu vim te dar uma palavra. Não acredita no sistema, não acredita na política, não acredita no financeiro. Acredita quem segura a nossa vida. Acredita quem dá uma palavra para a gente, que a gente pode descansar, que a gente pode ficar seguro, tranquilo. A coisa mais linda do mundo é quando a gente lida com Deus com confiança. A coisa mais extraordinária na vida da cristã é quando a gente lida com esse Deus na certeza do que Ele é, e não no que Ele pode fazer, mas quem Ele é de verdade. Porque quando você acredita, você confia de verdade. E confiar para mim é descansar. Eu falo muito sobre isso usando o meu filho. Eu deixo com a Paula, a Glaucia sai para trabalhar e eu também. Eu não fico ligando para ela: Paula, está tudo certinho? Você deu comidinha? Você deu? Ela cuida melhor do que eu, porque eu confio nela. E um dia eu pensando nisso, Deus falou comigo: é assim que eu queria que você se relacionasse comigo. Não precisa de ficar me perguntando, eu sei do que você precisa.
Eu sei dos seus ventos, eu sei das suas tempestades, eu sei das intervenções que você precisa, mas eu vim te dizer: confia que eu faço, confia que eu realizo, ainda que você não entenda, a história não muda, eu continuo sendo Deus. Dá uma sacudida nesse seu irmão e fala assim: está com medo porque você não está confiando, hein? Fala com ele: está apavorado porque você não está confiando. Quem te prometeu é fiel para cumprir. É a certeza que está escrito nas cartas de Paulo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu disse isso quinta-feira lá no bairro Marambaia, na nossa igreja. As portas que Deus fechou para mim foram os maiores livramentos da história da minha vida. Eu posso dizer para você com muita segurança: o maior testemunho que eu tenho para dar nesses 46 anos não foi da porta que Ele abriu, foi da porta que Ele fechou. Porque aqui a porta que Ele fechou salvou meu casamento. A porta que Ele fechou salvou o exemplo dentro da minha casa, salvou meu ministério aqui na igreja. A porta que Ele fechou me fez forte, resiliente, me fez brabo. Porque esse Deus, Ele trabalha com porta aberta, mas Ele trabalha com porta fechada. Não questione os ventos, não questione do que se foi. Celebra o que você tem, porque o que você tem é vida, e vida o Deus pode te restaurar por completo. Amém? Vamos para cima. Chegamos em Malta, eles começam a receber o favor de Deus, porque no meio do vento Deus vai levantar gente para te ajudar. No meio das perdas, no meio das tempestades, Deus vai colocar gente boa para segurar na sua mão, para te socorrer, para te dar amparo, para te sustentar, para te impulsionar, para porta para você, para ouvir seu choro, para te dar colo, para ficar com você a noite inteira acordado, para orar com você, para te dar crédito, para dizer: estou contigo e não abro. Deus vai levantar gente boa. Se o diabo levanta gente ruim, Deus levanta o seu exército. Eu vim declarar sobre a sua vida: vai aparecer gente bem intencionada, gente de Deus, com cheiro de Deus, que vai te ajudar para você vencer as tempestades da vida. Cutuca seu irmão e fala assim: e é gente que você nunca esperou, tá? Porque os que você esperou não chegou. Então vem gente que você nem imagina para te acolher e para te amparar. Presta atenção. Quando eles chegaram em Malta, a Bíblia vai dizer que os bárbaros receberam ele. Gente, só de falar bárbaro já me dá medo, sim ou não? Fico imaginando, tudo cara trunfada, tudo gente brabo. E de repente, quando eles chegaram no meio daquele naufrágio, a Bíblia fala assim: e de uma forma calorosa, muito humana, eles nos acolheram. Não só no nosso naufrágio, não só nos dando acolhimento, comida, mas acendendo um fogo para nos aquecer. Eu vim te dizer que vai vir recurso de Deus para te abraçar no meio dessa tempestade. Vai chegar o favor de Deus. Ele vai usar pessoas que vão chorar com você, que vão segurar na sua mão, que vão te abençoar, que vão abrir portas, que vão ser conexões extraordinárias na sua vida. Tem gente que tem chave e ela cabe no buraco da sua fechadura para abrir aquela porta que está fechada há muito tempo. E quando você chegar perto dela assim, ó, a porta vai abrir, você vai entrar e vai ver: é Deus que fez isso. Não é sorte, é Deus que me colocou nessa história. Recebe essa palavra no nome de Jesus.
A Bíblia vai dizer que eles acolheram, receberam ele. Mas quando tudo der errado, quando as coisas fugirem do controle, eu preciso te dar uma palavra. Faça alguma coisa. Reaja em função daquilo que você está vivendo. Sabe o que Paulo me ensinou? Eu não vou ficar aqui só recebendo acolhimento, carinho, amor. Eu preciso fazer alguma coisa para que eu ajude quem está me ajudando. Fala com essa pessoa que está do seu lado. Ajuda quem está te ajudando, né? Porque tem hora, meu irmão, que a gente precisa de um sacode, de um se liga. A gente cruza os braços e fala, me dá, eu quero, eu preciso, faz para mim. Se você não fizer, eu faço biquinho. Não. Paulo começou a fazer, sabe o quê? Pegou os gravetos e começou a alimentar o fogo que estava aceso. Sacode essa pessoa que fala com ela. Vão dar um jeito de procurar graveto para essa fogueira aumentar, para esse fogo não acabar. Sabe por quê, meu irmão? Era inverno. Estava frio, Sueli. Estava chovendo muito, Nádia. E em tempos difíceis, em tempos frios, em tempos em que o céu está fechado, que o céu está de bronze, vai ter uma fogueira para aquecer você. Vai ter um fogo que vai te manter vivo. E a nossa preocupação não é acender esse fogo, porque esse fogo já foi aceso. O véu foi rasgado e o fogo foi aceso. Quando o véu rasgou, agora o sacerdote, eu e você, somos responsáveis para alimentar esse fogo, para que esse fogo não apague no altar. Na época, quem alimentava o fogo era o sacerdote. Eu vim dizer para você, quanto mais frio, mais fogo. Quanto mais tempestade, mais fogo. Quanto mais o céu ficar fechado, mais alimenta esse fogo. Tem crise financeira, acende o fogo. Tem uma crise política, acende o fogo. A sociedade está corrompida, acende o fogo. A família está acabando, você acende o fogo. A igreja está esfriando, acende o fogo. É o fogo que vai nos aquecer. Dá uma sacudida e fala assim, meu irmão, você é responsável pelo fogo. Paulo está falando, esse fogo aqui não pode acabar, não pode parar. Sabe por que não tem culto ruim, irmão? Porque quem traz o fogo já trouxe. É a gente que acende ele. Não é a gente que acende, não. A gente que alimenta ele. Então se o culto está ruim, está faltando você colocar graveto para esse culto incendiar. Pastor, que culto ruim. Eu sei que não trouxe graveto de casa. Pastor, pelo amor de Deus, a igreja estava fria. É você que não trouxe o graveto. Porque o fogo está aqui, meu irmão. Tem presença do Espírito Santo de Deus. Tem adoração. Tem palavra. Tem libertação. Tem ativação. Tem profético. Deus está na casa, meu irmão. Curando, livrando, libertando. Se você quer um culto mais avivado, começa a experimentar aí. Coloca um graveto aí. Dá um glória. Dá um aleluia. Fogo. 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 É o fogo que alimenta. É o fogo que acende. Paulo está falando assim, olha, vamos alimentar esse fogo. Deus já nos recebeu aqui com a sua generosidade. A gente precisa fazer alguma coisa que compete a nós fazermos. Vamos alimentar. E quando o fogo acende, meu irmão, a Bíblia vai dizer que quando o fogo acender, a serpente aparece.
Quando o fogo acende, o traidor manifesta. Quando o fogo acende, na mesma hora, os insatisfeitos gritam na mesma hora. Quando o fogo acende, o pecado manifesta. É só o fogo acender que a cobra mordeu Paulo. A gente fica inconformado com isso. Poxa, Paulo está alimentando o fogo, está pegando graveto. Tem gente que não está fazendo nada e a cobra não está mordendo. Só que a cobra aqui está querendo paralisar quem alimenta o fogo. Porque ela sabe que ela morre no fogo. Ela sabe que o fogo, ela não tem ação. Ela não tem poder sobre esse fogo. Então deixa eu te dar uma notícia. Ainda que ela se levante, continue pondo graveto, porque esse fogo acaba com essa serpente. Todos os levantes, todas as astúcias, tudo que se levantar contra você, contra a sua família, com fogo aceso, a serpente vai cair por terra. Só que tem cobra, pastora Rosângela, que pica e vai embora. Essa ainda é fácil de lidar. Tem umas que agarram na mão da gente, porque elas querem acabar conosco. E essa agarrou na mão de Paulo, para que Paulo paralisasse o seu ministério, a sua vida. Agarrou e não saiu. E ali, ele diante daquela situação, Paulo me ensina algo poderoso. Quando um problema vier e agarrar, quando uma investida do inimigo vier e picar e não for embora, quando algo vier contra você e tentar permanecer, porque tem lutas que você já está lidando com ela há meses, tem lutas que você já está lidando com ela há anos, tem luta que você já está lidando com ela há dias, tem umas que bateu, voltou, foi embora, mas tem umas que está agarrado, parece que não sai. Eu vim te dar hoje uma palavra de Deus aqui hoje. Sacode ela no fogo. Ele pegou a serpente agarrada na mão dele e disse: essa serpente só sai no fogo. Eu gosto disso para te acordar. Dá uma sacudida aí e fala assim: sacode, reage, meu irmão. Vai deixar esse problema te vencer? Vai deixar esse problema te dominar? Vocês fizeram impacto. A semana que vem, amanhã mesmo, vai ter serpente levantando. Mas eu vou te dar uma notícia boa aqui. Tem um fogo que foi aceso aí dentro. Alimenta ele, que serpente nenhuma prevalecerá. Um segredo para a vitória? Quer? Fala com o seu irmão, aumenta o fogo. Quanto mais fogo, mais poder. Quanto mais fogo, mais glória. Quanto mais fogo, mais unção. Quanto mais fogo, mais autoridade. Eu vim dar uma notícia para a Metodista Central. Aperta o cinto, que o fogo está aceso. Os gravetos estão aqui. Esse ano ainda nós vamos ver milagres, nós vamos ver sinais aqui, nós vamos ver serpentes ser destruídas, astúcias do inferno, levantes de Satanás cair, mas nós vamos ver a glória de Deus se manifestar. O fogo arderá continuamente na minha vida, na sua vida, na sua família, em Muriaé, nessa igreja. Vamos acender Muriaé. Botou fogo, a cobra partiu. Ele sacode ela no fogo. Aí os bárbaros olharam e falaram assim: picou Paulo. Esse homem está amaldiçoado. Escapou de uma tempestade dessa e agora a vibra vai e pica ele. Tem maldição nele. Está condenado, está com juízo. Isso é coisa das trevas. Isso é o capeta. Isso é o diabo. Ele vai morrer. Vai inchar e vai morrer. Quando os planos, a rota precisar de ser recalculada,
quando as coisas fugirem do seu controle, Deus vai colocar gente para te acolher, para te abençoar. Deus vai acender um fogo para te aquecer, para te esquentar. Mas presta atenção, no meio da ilha de Malta vai ter gente te observando. Como que você vai reagir? Eu costumo dizer que o difícil não é agir como Cristo. O difícil é reagir como Cristo. As pessoas estão nos observando como nós estamos reagindo diante das nossas tempestades. Só que vai ter gente que vai gritar assim: ele é capeta, isso é trevas, confia não, isso vai morrer, vai acabar. O ministério dele agora destruído. Mas essa mesma pessoa que está gritando isso, viu que você não inchou, viu que você não morreu, ela vai dizer assim: é Deus na vida dele, isso é Deus. Então eu posso te dar aqui uma palavra para você descansar? Posso dar uma palavra, Eduardo? Zero a crítica e zero o elogio, porque a crítica e o elogio têm o mesmo valor. Porque a multidão que grita Hosana, Hosana, é a multidão que grita salta Barrabás. Porque quem é movido a elogio, a crítica paralisa ele. Se Paulo é muito carente e é movido a elogio, na hora que falaram assim: você é diabo, isso aí vai acabar, isso vai parar, vai acabar, agora essa serpente vai me matar. Mas Paulo sabia quem ele era, tinha uma identidade definida do Deus que ele servia. Pode falar o que quiser de mim, pode falar o que quiser, eu sei quem eu sou e quem está comigo. Você está muito preocupado com o que está falando de você. E quem está te falando aqui tem autoridade para falar isso. Porque as críticas já me paralisaram, já me deu até paralisia facial. Eu ficava tão preocupado com os outros. Eu tinha até vergonha de chegar: pastor, vocês estão falando disso. O pastor olhava para mim e falava: meu Deus, que homem fraco. Está aí que está falando. E está aí que está falando. Você sabe quem você é em Deus? Então, meu filho, só fica firme, porque não vai inchar, não vai dar febre, não vai morrer, porque quem te segura pela mão te sustenta. Os dias passam, irmão, a serpente vai embora no fogo, e se você ficar firme, vira testemunho. Vai virar testemunho. Diga para o seu irmão: essa picada dessa serpente vai virar testemunho na sua vida. Deixa falar. Deixa falar. Já falaram tanta coisa da igreja metodista. É só não começar a mexer na fachada que eles falam: a Salomoa já vai construir mais um bocadinho. Lá vem a Salomoa agora para fazer não sei o quê. Enquanto eles estão falando a Salomoa está fazendo, nós estamos preparando um tempo para 3.000 pessoas aqui. E é 3.000 pessoas que vão render a Cristo, meu irmão. A nossa visão é o reino. A nossa visão aqui é o inferno sendo saqueado e o céu sendo povoado. Deixa falar, a gente sabe o que Deus prometeu para a gente. A gente sabe o que Deus falou conosco. Ele disse: vocês vão multiplicar. O que não multiplicar em 10 anos, em 30 anos, haverá um crescimento exponencial. É só começar, mexeu na fachada ali, já começou o pau quebrar. Ih, olha lá, ó, a catedral. A gente nunca pensou numa igreja bonita, irmãos. A gente pensou é caber mais gente aqui para a família ser restaurada, para a gente ser liberta, para a gente escutar o testemunho da nossa irmã Lady Jane dizer: tem 60 e poucos anos que eu convivo com esse sofrimento, com essa dor. Tem 60 anos que eu estou engasgado, eu não consigo falar. Tem um acusador que me oprime, que me angustia. Mas nesse impacto eu fui liberta, eu fui curado, eu fui perdoado. Prepara que muitas Lady Jane vai entrar aqui e Deus vai fazer milagre. Estou terminando.
Queria te convidar a ficar de pé, eu estou terminando. Queria chamar o ministério de louvor. A Bíblia vai dizer que quando ele sacudiu a serpente,